Quando nós vamos a descansar finalmente, a morte é esperada até o tempo presente. Sendo ela aperreada pelo mundo, nenhum homem escapa desse abraço profundo. As barcas que partem a mil lhe aguardam com um tenebroso assobio. O espírito bondoso pode não lhe sentir, mas o anjo caído irá lhe seduzir. O diabo aguarda ansioso sua primeira alma, e para ele lhe vem um nobre vidalma. O sangue puro com espadas e roupa de seda, indaga sobre a barca e para onde proceda. O diabo exclama que a travessia é merecida, para os de pouca empatia, e aqueles que usaram a dor a favor, entram no inferno com fervor. O fidalgo zomba de sua primeira opção, pois pensa que é um jovem de compaixão. Então encontra-se com um anjo em conta, que deseja entrar no céu sem afronta. O anjo diz que não basta nascer com brasão e nome. Se em tua vida negou a fome, aos humildes recusou abrigo e pão, e só cuidou da sua ambição. O homem clama por perdão, sofrendo antes de seu fim infernal, mas o ser de trevas o agarra para o alçapão, com prazer para a viagem de dor descomunal. Na barca do inferno, com pompa, entrou, com seu orgulho que nunca deixou, e enquanto afunda no rio sem fim, aprende que o poder não salva ninguém assim. O próximo sujeito estava com um saco dourado, e este se encarregou de juros cobrar. Mas nunca usou a justiça de bom grado, apenas ligando para enganar e ganhar. O cabra estava animado. Como de costume, cobrou seu lugar almejado, até ver que o diabo já aguardava, pois seu destino escrito já estava. O anjo lhe mostrou o caminho, mas o canalha teimoso recusou, e foi até o mensageiro divino fugir do rumo que não lhe agradou. O ser celestial apenas olhou a arca e falou que sua avareza não tinha salvação, pois não tinha espaço na barca para o seu lucrativo bolsão. O onzeneiro ainda argumentou, mas sua fala era interesseira e aperreada. O diabo o colocou em sua devida jornada, onde servirá a Satanás, que sempre lhe ajudou. Em seguida, chega um homem ingênuo, do cais sombrio e profundo, caminhava temendo. Direcionou-se a Satanás, que o perguntou o porquê de ter partido, o qual respondeu por causa de um destempero sofrido. O homem tolo questionou-o para onde a barca iria. O diabo o respondeu, para o local onde ele sofreria. Sendo pressionado para ele adentrar a barca, logo em seguida, o tolo, assustado, saiu rapidamente daquele lugar, em direção ao ser iluminado, questionando para onde ia tal barco, que estava indo para o lugar dos abençoados, local ao qual era desejado. Conversou com o anjo se poderia adentrar, sendo aceito a ser levado para aquele lugar. Entretanto, teria que esperar, caso outro afortunado houvesse de chegar. Na beira do rio chegou devagar um homem com sacos, pronto para embarcar. Era sapateiro, bem conhecido, mas vivia enganando, tudo escondido. Dizia que fez tudo bem direitinho, ouviu muita missa, seguiu o caminho. Mas o que fazia não era honesto, mentia no preço, no tamanho e no resto. Cobrava caro por coisa ruim, sapato torto, mal feito, sem fim. Fazia errado e não via problema. Achava que isso era só um esquema. O anjo viu e não quis deixar. Disse que no céu não podia entrar, pois quem vive só querendo ganhar, na barca da glória não vai embarcar. O diabo sorriu, fez sinal com a mão, chamando o homem para a perdição. A barca do inferno já estava a partir, e ele entrou, sem nada discutir. Levou com ele o que construiu, e o que de errado ele distribuiu. Agora pagava por ter enganado quem confiava no seu calçado.
Pela beira de uma ribeira apareceu um frade animado. Caminhava todo faceiro, sorridente e empolgado. Trazia uma moça do lado, de mãos dadas, bem agarrada. Na cabeça um capacete, nas costas levava um escudo. Na cintura uma espada, como quem se achava de tudo. Um frade fora do comum, metido a valente e graúdo. O diabo, atento no porto, observava aquela figura. Estranhou logo de primeira, diante de tanta loucura. Pensou que era coisa errada, pois não combinava com ternura. O frade seguia sem pressa, cantando e dançando contente. Nem parecia um homem de igreja, mas sim um cabra valente. Se achava bom de reza e também bom de gente. Ao longo da sua jornada, pouca coisa tinha de santo. Rezava quando cozinhava, mas vivia era de encanto. Preferia 1000 vezes a festa e mulher bonita ao seu lado tanto. O diabo logo percebeu que aquele era sua freguesia, um frade de pouca vergonha que fingia ter valentia, mas vivia enganando os outros com falsa fé e hipocrisia. O julgamento foi bem ligeiro, nem precisou argumentar. O passado daquele sujeito já dava para condenar. Seu destino estava selado, na barca ele ia entrar. O frade tentou se esquivar, pensou em se justificar. Quis dizer que amava a vida e que amar não era pecar. Mas suas desculpas vazias não podiam mais ajudar. Segurou a moça pela mão. Sabia que estava perdido e que não tinha mais salvação. Se era para arder no inferno, que fosse em dupla, na paixão. A barca logo foi preparada, com espaço para aquele casal. O diabo abriu logo a prancha, rindo do destino final. Na embarcação dos danados, tinha lugar para amor imoral. E assim seguiu o frade esperto, de vaidade e de falsidade. Escolheu viver na mentira, na trapaça e na malandragem. Agora conhece o bem de perto, o fogo da eternidade. Assim que o frade embarcou, uma mulher logo chegou. Era Brísida, alcoviteira, de má fama e vida ligeira. Chamou alto, sem se atrasar. O diabo correu para escutar. Quem chama? Perguntou desconfiado. Era Brísida, nome bem falado. O diabo estranha sua hesitação e pergunta: por que não entra então? Ela responde firme de uma vez, que só embarca com Joana de Valdez. O diabo insiste e manda remar, mas Brísida não quer embarcar. Diz que aquela barca não é o seu lugar e começa logo a se explicar. Trazia consigo uma grande bagagem, feitiços, mentiras e trapaças na viagem, 600 ímãs bem fabricados e cofres de heredos mal intencionados. Traz também furtos alheios, joias, vestidos, 1000 enleios, guarda-roupas para disfarçar e camas prontas para negociar. Se dizia Marti, sofredora, que levava a vida trabalhadora. Dizia com muita razão: se eu vou ao inferno, vai toda a nação. Então correu para a barca da salvação, suplicando entrada com devoção. Se fez de santa, cheia de ternura, apontando as suas boas aventuras. Santa Úrsula não salvou mais do que eu fiz com os meus casais. Cada moça que eu formei, um bom marido logo achei. O anjo ouviu, com seriedade, e negou-lhe a entrada sem piedade. Aqui tu podes embarcar, tua vida não te vai ajudar. Sem opção, sem mais rodeio, Brísida volta, segura no meio. Pede ao diabo que estenda a prancha, pois sua esperança já se desmancha. O diabo sorri, sem mais demora. Entra, minha senhora. Se viveste vida santa, tão decente, tu verás isso daqui pra frente. Na beira da barca, maldita, um judeu logo chegou, com um bode pela corda, e o diabo se espantou. Deixe que o bode entre, tenho prata para pagar. Aqui bicho não entra, nem tente, pois se o diabo a praguejar. O bode era sagrado, de sua fé o sinal, mas no batel do capiroto, nem bode, nem ritual. O judeu ficou confuso, sem o céu e sem o chão. Se o diabo o rejeita, aí está a rendição. O semita foi poderoso, mas viveu sem gratidão.
Sua passagem não comprou, muito menos salvação. O corregedor chegou vaidoso, com capa rica e ar altivo, mas logo o diabo, astucioso, zombou do seu jeito impositivo. Trazia altos leis na mão, pensando livrar-se com papel, mas sua toga e profissão não valiam nada no batel. Tentou falar em latim pomposo, com frases cheias de saber, mas o diabo, rindo orgulhoso, não se deixou convencer. Julgas bem? O demônio provoca. Ou tomaste ouro e engano? O juiz então se sufoca, culpando a mulher do dano. Fez súplica ao céu, com temor, pediu clemência, pediu perdão, mas não convenceu o acusador, que já o punha no porão. Assim entrou sem salvação o juiz de capa e orgulho, pois quem julga com corrupção acaba no inferno sem barulho. Chegava ao cais um homem condenado, com um laço ao colo já sem vida ou cor. Seguia para o barco carregado de almas que encontraram seu penhor. Pensava estar por Deus abençoada, pois disse o nobre, em tom de grande ardor, que o forcado era um justo elevado, e que a forca limpava o pecador. Cria-se mártir, santo, redimito, que o limoeiro fora purgatório e o sofrimento um dor reconhecido. Mas quem morreu sem dor de ter vivido, não tinha no céu seu nome em diretório, nem no perdão seu nome era inscrito. Lembrava as velas, rezas em latim, e os sermões feitos antes da partida. Pensava ter pagado sua vida com os suplícios do começo ao fim. Sonhava com o pão, o mel, o jardim, com os santos à espera, alma erguida. E acreditava, mesmo em dor sofrida, que a morte o levaria a um bom fim. Mas não se salva quem não se arrepende, e a fé só dita em boca desatenta. Não é o laço que a graça se estende. Seu erro estava em crer que a dor isenta, sem que o remorso no peito se acenda, e a alma impura ao céu nunca se rende. O barqueiro das sombras, sem demora, levava os mortos rumo à perdição. Viu no enforcado apenas ilusão e mostrou-lhe a verdade que devora. Sem fé sentida, a alma vai embora, pois não há dor que traga redenção. Rezar com medo e sem transformação é vã promessa que o inferno ignora. Chamava-se justo, mas sem se render. Zombava da culpa, da penitência, sem nunca os próprios erros reconhecer. Pensou que a morte lhe daria clemência, mas foi lançado com total consciência, a barca escura, sem nada entender. O céu não veio, nem pão, nem mel, nem santos ao redor do Criador, só o calor sombrio e tão cruel, que acolhe os que negaram o amor. A glória que esperava era ilusão, pois nunca houve fé em seu sofrer. A força não lhe deu redenção, nem dor bastou pro céu merecer. Partiu sem honra, sem consagração, levado à treva, a culpa repetida, pensando ser herói da salvação. Mas quem não muda o rumo desta vida, mesmo enforcado em dura provação, caminha ao fim, com a alma não redimida. Na beira do grande rio, que separa o bem do mal, estão postas duas barcas pro destino eternal. Uma leva para a glória, outra ao fundo do abissal. Numa delas, o tinhoso já remava com vontade, chamando os que chegavam com mentiras e maldade. Subam logo, ele dizia, com tom de falsidade. Eis que chegam imponentes 2 guerreiros cavaleiros, de armaduras reluzentes e passos firmes, certeiros. Na cintura, espadas puras, nos semblantes, bons obreiros. Tinham morrido em batalhas com coragem e devoção, pelo nome de Jesus e a santa salvação. Não temiam mais a morte, pois lutaram com razão. O barqueiro, ao vê-los vindo, se espantou de imediato. Esses vêm com posturas de quem nunca foi ingrato.
e pensou que os enganava com seu canto desonesto. Mas os santos cavaleiros nem olharam para a canoa. Sabiam que aquela viagem era má, falsa e à toa, e seguiram em direção à barca boa e abençoa. O diabo, desconcertado, range os dentes com desgosto. Não podia compreender como o bem dava resposta aos seus truques e enganos, sempre envolto em costa. Logo surge, em um olho divino, um clarão vindo dos céus, um anjo de paz nos olhos, com seus lírios e seus véus. Abre os braços, recebendo aqueles de nobres céus. Diz o anjo ao recebê-los com brandura no olhar. Quem combate pela fé não precisa se explicar. O Senhor já deu a sentença, podem na barca embarcar. E os dois, com reverência, sobem firmes, lado a lado, na canoa da vitória, sem pecado carregado. A justiça foi servida, o bem saiu consagrado, e assim parte essa barca sobre a bênção do Senhor. Enquanto a outra afunda, com o riso do tentador, mas quem vive para a verdade não teme o enganador.